vez que você vai começar um projeto na sua máquina de costura, você precisa prestar atenção principalmente em 2 pontos aqui que eu trouxe para você. Tem mais, mas eu trouxe 2 principais. Você vai prestar atenção na agulha e você vai prestar atenção também na passagem de linha. Tá ficando claro para você? Então, primeiro ponto eu disse para você, costure algo que te anima, que te dá alegria, que te dá prazer. Assim vai ficar mais fácil o seu aprendizado. O segundo ponto que eu estou trazendo aqui para você é realmente você já começar a aprender a conhecer a sua máquina, a questão de agulha, se está no posicionamento correto, se não está com a ponta quebrada, se ela não está torta, e vai verificar também se a linha está passada correta. A passagem da linha e a troca da agulha é processo iniciante, tá? Então, você vai precisar aprender esse processo iniciante. Próximo ponto, muito importante, você vai limpar a área que você vai costurar. O espaço que você vai ter, a mesa ali, você vai deixar ele limpinho. Por quê? Igual eu brinco, converso aqui com vocês o tempo todo. Eu tomo café, às vezes a gente leva um copo de café, às vezes a máquina parada vira depósito. Eu não sei se aconteceu com você, mas a gente vai acumulando as coisas em cima da máquina. E com isso vai sujando a máquina, vai sujando a mesa da máquina. Já aconteceu muitas vezes isso comigo, por isso que eu trago para vocês. Então, limpe o espaço. Não deixe óleo, silicone derramado e qualquer outro tipo de produto que possa manchar o seu tecido. Às vezes você compra aquele tecido maravilhoso, vai ficar aquela peça espetacular, mas sujou, manchou. Então, é muito importante que você limpe a área ali que você vai costurar. Outra coisa que eu acho bacana pra caramba é você dar pausas para imaginar o que você está fazendo. Então, eu comecei a costurar, já limpei a minha área, já fiz a verificação ali de agulha e de linha, se estão no passado correto, se está tudo ok. Agora, eu vou começar a pesquisar. Eu decidi, por exemplo, um exemplo, tá? Que eu vou costurar lingerie. Então, você vai começar a estudar o mundo da lingerie. Sério? Sério. Você vai começar a... Você vai respirar o mundo da lingerie, você vai imaginar o mundo da lingerie, você vai estudar tudo no YouTube que você vai pesquisar, no Facebook, no Instagram, é sobre lingerie. Então, você vai ver os modelos de lingerie, o que você precisa de materiais para fazer a lingerie, e assim por diante. A máquina que você precisa, as adaptações para fazer lingerie, qual tipo de agulha que você vai utilizar, e assim você vai crescendo. E eu tô aqui para agregar nas mudanças que você vai precisar fazer, nas alterações, nos ajustes na sua máquina, para ela costurar a lingerie. Eu estou dando um exemplo da lingerie, mas poderia ser jeans, poderia ser malha, poderia ser reparos, poderia deixar a máquina no intermediário. Mas para qual máquina você está falando, Elaine? Para todo tipo de máquina que você tenha. Máquina doméstica, industrial, não importa o modelinho, importa o quê? Você definiu o que você vai fazer, a peça que você quer fazer e como você vai fazer, você vai estudar o teu mercado, tá? Próximo ponto, então, você também precisa cuidar da máquina. Então, você, iniciante na costura, vai reconhecer que você precisa cuidar da sua máquina por 2 pontos super principais. Quero também que você entenda e dedique um tempo para você, então, conhecer sobre a tensão dos pontos da sua máquina. Tem pontos da sua máquina ali, tem uns conjuntos de tensores que você vai precisar aprender o equilíbrio sobre essa tensão. Se você apertar muito, a máquina arrebenta. Se você soltar demais, a máquina solta o ponto. Então, nós precisamos de um equilíbrio, tá? Um equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Não existe uma fórmula mágica que você dá 2 passos para a direita, 3 para a esquerda, ou vira para a direita, vira para a esquerda, gira em sentido horário, em sentido anti-horário, 3 voltinhas para a direita, 4, 5 para a esquerda, e a sua máquina vai costurar perfeitamente. Não, Vitor. Não é assim que funciona. Você vai precisar conhecer a sua máquina, porque ela vai depender do estado que está a molinha, da pressão que está, de forma que pode ser que a sua molinha necessite de um pouco mais de aperto,
pode ser que ela não exija tanto aperto. Então, você vai precisar conhecer. Então, não existe fórmula mágica. Existe, sim, um trabalho técnico que você vai aprender no decorrer aí da sua caminhada. Que aí, escolha um lugar da sua casa que não vai atrapalhar as outras pessoas e você vai poder se concentrar naquele momento ali. Agora eu vou costurar. Hoje, arrume um lugar que tem iluminação ampla, você consiga enxergar o que você está costurando, porque às vezes não tem iluminação adequada. Tome cuidado com lâmpadas fortes, próximas ao seu olho também, porque o que vai acontecer? Vai começar a fazer mal, o teu olho vai começar a arder. Show! Outra coisa, não mexa na sua máquina de costura com a máquina ligada. Vai passar linha na máquina, passe com a máquina desligada. Vai trocar agulha, espere o motor parar de girar. São macetinhos simples, tá? Você não deve repetir os mesmos desacertos. Por exemplo, eu ensinei já para vocês, mas eu vou repetir. Eu sei que se eu ligar a máquina e acelerar sem esperar o motor girar, o que acontece? O meu motor vai fumacear, vai queimar, vai cheirar queimado. Pode até queimar o capacitor. Então, eu sei que essa atitude não deve ser feita com a minha máquina. Eu sei também que eu não devo segurar o tecido quando eu vou costurar, pois a máquina tem freio. Pise para trás, a máquina vai frear. Tire o pé do pedal, a máquina também vai parar, a não ser que a mola do motor esteja solta. Então, o que é importante você entender, vida? Que para você ter uma máquina costurando perfeitamente, você vai ter e vai precisar de aprender algumas técnicas simples, tá? Então, o que você vai fazer com a sua máquina? Você vai evitar que ela estrague. Outra coisa, esse tópico que eu separei para você foi muito massa. Porque quando você vai sentar para costurar, também é importante, tá? Que você sente numa posição que você alcance a máquina ali. Eu não comecei assim, né? Mas se você vai começar, eu já indico, você tem cadeira na sua casa aí? Dá para sentar? Na minha casa não tinha cadeira nessa época. Eita, vida difícil, né? Essa vida não era fácil, não. Mas eu não era infeliz, eu estava conquistando o meu sonho, tá? Eu estava conquistando os meus objetivos. Então, eu sentei. Então, quando você for, arrume uma cadeira confortável para você. Combinado? Vamos lá. Outra coisa, que você que é iniciante, você tem muito medo de costurar o dedo, né? E isso só acontece quando você descuida, tá? Já aconteceu com você de costurar o dedo? Conta para mim e depois eu vou ler os comentários de quem já costurou o dedo, tá? É muito interessante isso. Eu já costurei o dedo, só que a maioria das vezes, a maioria não, vou falar todas as vezes, tá? Todas as vezes que a gente costura o dedo é porque a gente está desatento. Hoje, com a tecnologia, hoje com o celular acessível, é muito mais fácil você se machucar. Então, eu recomendo que você coloque o celular num cantinho. Tem um lugarzinho para pôr seu celular, tá? Deixa eu ver se ficou algum ponto aqui para falar para você. Ah, outra coisa muito importante. Você que é iniciante, o que fazer? O que você vai aprender também? Guardar a agulha no lugar adequado, tá? As agulhas que você tira da máquina. Às vezes você deixa em cima da máquina, cai no chão. E assim por diante. Então, tome esse cuidado. Tirou, arruma um vidrinho, vai guardando as agulhas ali dentro. Vai guardando dentro do vidrinho. Pode ser um vidrinho, um potinho de plástico. Você vai enfiando as agulhinhas ali dentro. Então, não vai ter perigo. Falei para você também que é normal a gente cometer erro, né? Mas que nós não precisamos continuar cometendo. Nós vamos aprender com os nossos erros, tá? Aprenda com os seus erros. Se você sabe, se você por acaso colocou agulha errada, em posicionamento errado na sua máquina, você vai falar assim, eu errei. Não, eu aprendi uma forma que não é assim que faz. Então, você vai aprendendo que não é daquele jeito que aplica ali. Fique atenta para fazer as manutenções e os cuidados na sua máquina com a máquina desligada, tá? Não vai
vá calhar ali, pisar na bola, colocar a mãozinha lá com a máquina ligada debaixo da agulha. Cuidado, tá?